Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto básico. Ele já foi lido, que é o texto de profeta Isaías, capítulo 1. Você que está acompanhando em casa, em outro momento, esta pregação, o texto básico já foi lido no culto de hoje. Isaías, capítulo 1. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Obrigado, diácono Luciano. Nós vamos abrir a Bíblia, deixar aí aberta no capítulo 1 e nós vamos fazer a exposição. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo iluminação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Nós já cantamos louvores, já fizemos nossas orações de gratidão, de confissão, já cantamos o hino, já entregamos nossas ofertas. Agora te pedimos em nome de Jesus, fala mais claramente conosco, através da exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu começo falando aqui de Isaías capítulo 11, já dando um título para a nossa mensagem de hoje. Comereis o melhor desta terra. Vejam aí comigo o versículo 19, todos juntos. Versículo 19, a uma só voz. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Esse título desse sermão ou dessa mensagem, certamente é um título ou um tema que aparece ou que parece bem agradável aos nossos ouvidos. Numa época como a nossa, em que muitas igrejas, muitas denominações têm falado exatamente disso, da prosperidade, da alegria, da felicidade, do contentamento. Uns dizem, olha, você vai vencer, você vai conquistar. Você é cabeça, você não é cauda. Você vai conseguir aquele emprego, você vai conseguir comprar aquela casa, aquele carro, vai conseguir fazer aquela viagem. Este é o evangelho que agrada aos ouvidos. Ou melhor, este é um evangelho que agrada aos ouvidos. E eu, quando digo porque ele é um outro, ele não é o evangelho verdadeiro. Quando nós lemos aqui o versículo 19, muitos esquecem que ele está cercado de todo o capítulo 1. Ele está cercado de todo um contexto que muitas vezes as pessoas eliminam para falarem aquilo que lhes interessa. E comecem a aprender isso. Isso não é só um exercício do homem carnal, miserável, infeliz, mas isso também é obra do maligno, porque utilizando-se da própria palavra de Deus, inculca nas nossas cabeças e nos nossos corações heresias perniciosas. Como este capítulo é um capítulo extenso, é um capítulo grande e é um capítulo cheio de detalhes, e eu não gostaria de deixar de abordar alguns detalhes deste capítulo, então eu vou dividi-lo em 3 partes. Na verdade, eu vou aproveitar as 3 partes que já estão divididas aí no texto. Vejam aí com a Bíblia aberta. Do versículo 1 ao versículo 9, do versículo 10 ao versículo 17 e o versículo 18 ao 21. Então, aí, 3 divisões que são importantes e nós iremos respeitar essas divisões para uma próxima exposição, para continuar estudando sobre isso. Eu queria que nós repetíssemos de novo o versículo 19, todos juntos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Apesar de muitos irmãos, ou de muitos indoutos, ou de muitos mal intencionados,
usarem o versículo de forma deturpada, interpretarem e ensinarem de forma equivocada, este versículo está na Bíblia. E este versículo que está na Bíblia foi uma advertência, porque está no contexto completo, mas é uma promessa, foi uma promessa que Deus fez aos irmãos que viveram quase 2.800 anos atrás. Essa promessa foi feita a eles. É verdade que é uma promessa feita com advertências, mas eu quero insistir, é uma promessa. E essa promessa que foi feita aos nossos irmãos, ela também é aplicável à nossa vida hoje, em 2025. É promessa para mim e para você, pastor Cândido. É promessa para mim e para a Gabriela. É promessa para mim e a Adriana. Daqui a pouco fizeram uma confusão em qual eram as Adrianas, né? Santos e Pacheco. Aí ficaram na dúvida. Essa promessa é para as duas. Essa promessa que você pode comer o melhor desta terra é promessa para todos nós. Mas então, começa uma pergunta: se essa promessa é para nós, por que há muitos crentes, iguaizinhos àquela época, por que há muitos crentes que estão vivendo uma vida fracassada? Porque dentro da igreja há muitos lares, muitas famílias que estão sendo destruídas. Porque muitos que têm uma capacidade intelectual, escolar, cognitiva, que coisa bonita, né? Cognitiva, não conseguem avançar na vida. Porque muitos dos nossos negócios, seja emprego ou seja no empreendedorismo, porque muitos dos nossos negócios não prosperam, porque eles fracassam, porque essas coisas não estão dando certo. Se você for para um curso de coaching, se você for para um curso de RH, certamente que ali alguém vai lhe apontar algumas causas do seu insucesso e vai apontar algumas saídas para o seu sucesso. E as pessoas saem de lá empolgadas, felizes, satisfeitas. E essa mensagem, ou esse ensino feliz, satisfeito, foi levado para muitas igrejas. Hoje há ministérios inteiros, coaching. Então o indivíduo sai da igreja sabendo que ele é bonito, que ele é capaz, que ele é inteligente, que ele vai conseguir, que ele vai vencer, que ele vai fazer isso ou aquilo. Mas preste atenção: se a causa do seu fracasso for espiritual, só espiritualmente você encontrará solução para esse problema. Pastor Cândido, muita gente, sem perceber, está brigando com o próprio Deus. Está batendo na porta que ele fechou. Nós não dizemos que é ele que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha. Mas também diz o texto que fecha a porta e ninguém abre. Então tem muita gente batendo na porta que Deus fechou, tentando entrar naquilo que Deus não lhe permitiu. Então a causa do seu problema, a causa do seu fracasso, a causa do seu insucesso é espiritual. E este texto vai nos mostrar isso. Então eu começo perguntando: por que e não estamos comendo o melhor desta terra? É uma pergunta. Por que eu e você, ou você no seu fracasso, não está conseguindo comer o melhor desta terra? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, por causa do nosso histórico de pecado. Vejam aí, versículo 1, todos juntos, versículo 1. Você que está em casa também acompanha a leitura. Todos juntos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Olha, irmãos, Isaías viveu no reino do sul. Ele profetizou em Judá, no período pré-cativeiro, ou no período antes do cativeiro babilônico.
já houve o cisma, já houve a divisão de Israel e Judá. Os irmãos lembram bem disso. Pastor Paulo tem dado várias aulas, várias exposições sobre isso, sobre os reis de Israel e os reis de Judá. Então Isaías, ele viveu mais ou menos, o ministério dele se deu entre 740 e 700. Então isso aqui é o 8º século antes de Cristo. A marca dessa fase, ou uma das marcas dessa fase, é a apostasia. E vocês lembram bem o que é a apostasia, né? A apostasia é abandonar a fé verdadeira, abandonar o Deus verdadeiro, abandonar a crença verdadeira e se apegar a uma crença falsa. Por exemplo, o liberalismo religioso ou liberalismo teológico. Aquela ideia, eu vou fazer uma frase bem simples, bem pobre, para tentar lhe explicar isso. Olha, não é bem assim. Deus falou, mas não é bem assim. Vocês são literais. Irmãos, essa ideia já existe lá desde o Éden. Os irmãos lembram disso? Quando a serpente se aproxima da mulher e diz assim, não foi assim que Deus disse? Mas não é bem assim, não. Essa tal de palavra de Deus não é tão palavra de Deus, não. Ela contém a palavra de Deus, ela tem uma parte da palavra de Deus, ela é mal interpretada como palavra de Deus, e isso aí enfraquece o nosso entendimento da palavra de Deus. Há seminários, irmãos, pelo mundo afora, inclusive alguns seminários presbiterianos, que optaram pela linha liberal, e aqueles que saem de lá são pastores que não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Graças a Deus nós temos combatido isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação, mas há pessoas aí assim, e o pior, que há denominações inteiras que se enveredaram por isso. Por isso, aqueles faladores da internet, e são muitos faladores, eu não gosto de chamá-los de pregadores, porque eles deixaram de pregar a palavra de Deus. Eles dizem assim, olha, está na hora de escrever uma nova Bíblia. A Bíblia precisa ser reescrita, a Bíblia precisa ser reinterpretada. Aquilo que Paulo falou há 2000 anos atrás, aquilo caducou, aquilo não vale mais, aquilo era a opinião dele. Então, precisamos revisar esses conceitos. Havia, como há também, irmãos, o sincretismo religioso. Aqui na Bahia, quem é baiano sabe bem o que é isso, né? O indivíduo acende a vela para um santo católico e bate o atabaque para o orixá das religiões de matrizes africanas. Então, ao mesmo tempo, ele acha que pode adorar uma divindade que não é divindade e, ao mesmo tempo, adorar outra divindade. Então, esse sincretismo religioso que a gente conhece lá de fora foi trazido para a igreja daquela época e trazido para a nossa igreja de hoje. Lenço ungido, bala ungida, rosa ungida, martelo celestial ou qualquer outra prática na oração, no ensino, na prática dos cristãos que não tem nada a ver com aquilo que está exposto na palavra de Deus. Esse período também foi marcado pela valorização das alianças. O pastor Paulo já falou aqui de vários reis de Israel. E eles, ao invés de vários reis de Israel e de Judá. E no caso de Judá, muitas vezes, ao invés de ter feito aliança com Deus, ao invés de acreditar na aliança com Deus, ao invés de acreditar que Deus era quem lhes daria a vitória, eles fazem aliança com o reino que é meio irmão, o reino sincrético, né? Fazem aliança com o crente ímpio, com o crente desviado, com o crente que não está dando bom testemunho, e vão mais adiante. Fazem aliança com o próprio ímpio, com o próprio maligno. Por causa das suas alianças, o juízo de Deus então se manifestou no período de Isaías, no período de Jeremias, no período de Ezequiel, e os nossos irmãos estavam sendo advertidos de que o juízo de Deus estava próximo.
de que eles estavam em pecado e que o juízo de Deus estava se aproximando, de que Deus era um justo juiz e que iria levá-los para o cativeiro. Mas no período de Isaías também, além de anunciar o juízo de Deus, Isaías também teve o privilégio de anunciar a chegada do Messias. É aquele profeta que mais falou de Cristo no Antigo Testamento, mais deu detalhes de Cristo no Antigo Testamento. Se nós fôssemos, se quiséssemos, poderíamos até colocar Isaías na lista dos evangelhos, porque muitos detalhes do nascimento, da vida, do sacrifício e da ressurreição de Cristo estavam ali escritos quase 800 anos antes de Jesus nascer. Irmãos, prestem atenção. Eu preciso lhe perguntar: a nossa vida hoje, a minha e a sua, em que é que nós estamos pautando nossa vida? Pautando nossa vida no discurso da história, pautando nossa vida nos discursos políticos, nos discursos ideológicos, nos achismos, nos liberalismos, ou nós temos tido uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra, guardado os seus mandamentos, os seus ensinos, o seu evangelho, a sua instrução? Como é que estamos nós? Estamos firmes no Senhor ou vacilando entre dois pensamentos? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 em diante diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é o resumo, é o destaque, aquilo que se deve guardar, aquilo que se deve preservar. De tudo o que se tem ouvido, a suma sabe qual é? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Que o nosso coração, irmãos, esteja voltado para o Senhor. E se em algum momento da nossa vida, se neste momento, alguém aqui ou em casa, ou que está assistindo mais tarde, se alguém que está duvidando entre dois pensamentos, entre dois caminhos, é hora de nos voltarmos para Deus, temermos a Deus e guardarmos seus mandamentos. Eu pergunto novamente: por que não estamos comendo o melhor desta terra? Em segundo lugar, por causa do pecado, da rebeldia contra a liderança. Vejam aí comigo versículos 2 e 3, depois 5 e 6. 2 e 3, 5 e 6. Vamos ler juntos? Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. 5 e 6. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Parou para prestar atenção? Porque é que nós não estamos comendo o melhor dessa terra? Judá, naquela época, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, como reino, e os seus moradores individualmente, é importante salientar isso, viu, irmãos? Há o pecado que é coletivo, que é o pecado da nação, é o pecado de um povo, é o pecado de uma família. Há isso.
Mas há o pecado que ele é individual, é de uma pessoa, é de um ser. Da mesma forma, o juízo de Deus, haverá um juízo de Deus coletivo, como houve no passado, o juízo de Deus contra uma nação, mas também há o juízo de Deus individual, porque o pai não levará a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai. Pensando nisso, Judá, como reino, e seus moradores decidiram se rebelar contra Deus. Você sabe o que é se rebelar? Você já foi lá no dicionário, procurar lá no dicionário o que é rebelar? Eu tive o trabalho de ir lá na preparação do sermão, procurar no dicionário. Rebelar é se tornar rebelde. Não ajudou muito não, né? É expressar com atitudes e com palavras o desacordo em relação a algo. Este algo aí é um assunto ou uma pessoa. Ele está descontente, ele está em desacordo. Por isso, ele se opõe, opor-se-á, ou revoltar-se, ou insurgir-se, ou incitar a rebeldia. Já parou para pensar nisso? Que o texto está falando de um povo, de uma nação, que era a nação de Deus, o povo de Deus, a igreja, olha Luciano, a igreja de Deus no Antigo Testamento, e essa nação se rebelou contra Deus. Alguém então pode perguntar, no que é que nós temos nos rebelado? Parece aqueles bandidos lá de Malaquias, né? Malaquias, Deus está dando a sentença e eles ainda retrucam. Onde é que nós temos feito isso? Como se Deus, o Senhor de todas as coisas, o que sabe e conhece todas as coisas, não conhecesse o nosso coração. Servos, escravos e animais de tração. Eu vou repetir as três expressões. Servos, escravos ou animais de tração. O animal que puxa a carroça, o animal que puxa para arar a terra, o arado. Todas essas expressões são utilizadas para se referir ao crente. Já parou para prestar atenção nisso? Sérgio, você é chamado de escravo. Escravo, aqui na Bahia, né? Entre os escravo. Deus me livre. Você é chamado de escravo de Cristo. Cecília, você é chamada de serva de Cristo. Serva de Cristo. João Nilson, você é chamado de jumento. O jumento sabe quem é o dono da manjedoura, mas Israel já não me conhece mais. Olha que comparação forte. Apesar, irmãos, dessas palavras serem duras aos nossos ouvidos, incomodarem os nossos ouvidos, essas palavras são utilizadas para se referir a um povo que pertence a Deus, a um povo que foi comprado por Deus, a um povo que foi libertado por Deus, a um povo que foi conquistado por Deus, e exatamente por causa das coisas que eu acabei de falar, esse povo não tem vontade própria. A sua vontade é agradar aquele que o criou, aquele que o resgatou, aquele que o conquistou, aquele que o comprou, aquele que o libertou. Já parou para pensar nisso? Alguns ainda insistem e perguntam, como é que eu estou me rebelando contra Deus? Preste atenção. Toda vez que você se rebela contra a palavra de Deus, contra a ordenança de Deus, toda vez que você faz ou se comporta de forma a desonrar a palavra de Deus, você está se rebelando contra ela. Sim. Por exemplo, todas as autoridades que foram constituídas por Deus, elas representam a Deus, mesmo que elas não saibam que representam. Pode ser, pastor, o homem mais ímpio que for. Se ele foi constituído por Deus para aquele cargo, pastor Paulo fala isso muito bem, fala melhor do que eu, inclusive para o juízo, ele é agente de Deus do local onde ele se encontra. E a Deus ele prestará contas daquilo que ele fizer. Gente, Deus tem constituído líderes na nossa vida. Por exemplo, os pais.
Hoje eu só tenho Nicole aqui, né? De adolescente. Então me parece que só Nicole tem pai e mãe. Não é assim? Perceberam? Então aqueles que são adultos não precisam mais cumprir o mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Não parece assim? Mas não é não, honra o teu pai e tua mãe. É mandamento, e mandamento para todos os filhos, independentemente de suas idades, independentemente das suas situações, independentemente se eles já são independentes ou não. A honra ao pai e à mãe é uma ordenança do Senhor. Mas Deus não constituiu só pai e mãe não, viu? Professor na escola, o policial na rua, o governante, todos eles foram constituídos por Deus. E no nosso caso, irmãos, mais particular, na igreja, nós temos diáconos, nós temos presbíteros, nós temos pastores. E esses homens foram comissionados, esses homens foram vocacionados, esses homens foram investidos de autoridade sobre a igreja. Mas muitas vezes nós temos resmungado, nós temos brigado, nós temos nos levantado, nós temos nos insurgido e nós temos incitado as pessoas a insurgirem contra eles. Vou repetir aqui o que está lá no dicionário: rebelar é tornar rebelde, é expressar-se com atitudes ou palavras de desacordo em relação a algo ou alguém, é opor-se, é revoltar-se, é insurgir-se, é incitar a rebeldia. Preste atenção, eu preciso lhe perguntar: como é que você tem se comportado diante das autoridades? Sejam as autoridades dentro de casa, ou sejam as autoridades civis, ou sejam os magistrados, ou sejam as autoridades da igreja. Como é que você tem se portado em relação a isso? A rebeldia aparece aí no texto como uma ferida não tratada. Rapaz, isso me parece coisa do tempo do onça. Ei, meu pastor, hoje o cara tem uma feridinha, ele vai logo na UPA. Aí tem um antisséptico, tem não sei o que, tem antitetânica, aí costura, aí bota uma gás, aí bota um remédio e tal, e o indivíduo cura, pronto. A cura vem muito mais rápida porque a ferida é tratada. Mas quantas pessoas vocês conhecem que não trataram a ferida? Aqui pertinho da gente. Eu esqueci, é Cláudio. Cláudio, pedreiro e mestre de obra, e trabalha em construção civil, e feriu o dedo do pé, feriu o dedo. E disse, uma feridinha só, um aramezinho só. É verdade que o arame está enferrujado, mas não pega nada não pega nada. Aí não foi para o médico, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no 5º dia teve febre, aí vai na UPA, aí a UPA está com uma fila lá, porque a gente pensa que UPA é convênio, é particular, né? Às vezes você chega no particular, está lá uma placa na porta. Já aconteceu isso comigo com o Bradesco, viu? Atendimento só depois de 4 horas. Particular, top nacional. Mas o indivíduo quer chegar na UPA, achando que ele vai chegar e vai ser atendido na hora. Pois é, o nosso amigo chegou na fila, desistiu e foi para casa. Não tratou daquela ferida. Infeccionou. Deu tétano. E a melhor parte foi, ele perdeu os 2 dedos do pé. Por que você disse, presbítero, a melhor parte? É porque se demorasse um pouco mais, poderia perder o pé todo. Porque a ferida não foi tratada. Pecado de rebeldia, irmãos, o texto está comparando com isso. Ele vai se alastrando, contaminando, infeccionando, contaminando o corpo. O texto diz assim, olha, contaminou do pé até a cabeça. O coração estragou, a cabeça estragou. Da planta do pé, a cabeça, é como se fosse uma ferida só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor.
Eu gostei disso aqui de Pedro, viu, pastor Cândido? Ele diz assim, sujeitai-vos a toda instituição divina. Ele diz, não, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. E foi os reis que mandaram matar Pedro e Paulo e os demais apóstolos. Mas Pedro está dizendo, se sujeitai-vos ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Por que isso? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos. Olha, Sérgio, escravos, servos. E aí Pedro conclui no versículo 17 dizendo, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Você tem observado esse mandamento? Ou você é um daqueles que tem praticado o pecado da rebeldia? Por que não estamos comendo o melhor dessa terra? Em terceiro lugar, por causa do abandono a Deus e a sua igreja. Vejam aí, versículo 4. Leiamos todos o versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Gente, Cecília, isso aqui é muito forte, viu? A gente diz que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento, mas ele começa seu livro pegando pesado. Olha que palavra Deus. Isso aqui não é Isaías falando, não. É Deus falando para transmitir ao povo. Essa nação é pecaminosa, carregada de iniquidade, crente carregado de iniquidade, raça de malignos. Cadê João? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Filhos corruptores, ladrões, bandidos, abandonaram o Senhor e blasfemaram contra o Santo de Israel e voltaram para trás. Aqui na igreja, nessa igreja aqui na Boca do Rio, nós temos ouvido falar de crentes que se desviaram, crentes do tempo bíblico que se desviaram. E nós temos ouvido falar de crentes dos tempos bíblicos que se desviaram mesmo estando em casa. Não foi isso hoje de manhã que a gente falou sobre Judá, né? Que após ter feito aquela trama toda, ter vendido o seu irmão, não suportou a sua consciência e ao invés de se arrepender, de pedir perdão, de contar a verdade, fugiu de casa e passou cerca de 20 ou 22 anos vivendo entre os cananeus, comendo entre os cananeus, se casando com uma mulher cananeia e com ela tendo filhos. Oh, irmãos, e até ao ponto de se prostituir, né, de adulterar, de ir ao ponto mais baixo que um homem poderia ter, porque abriu mão dos seus símbolos sagrados, do seu símbolo da sua família, da sua identificação pela prostituição. Se nós condenamos Judá no texto, nós precisamos lembrar que os outros irmãos ficaram em casa. Mas mesmo estando em casa, o coração estava fechado, o coração estava cauterizado, o coração foi petrificado. Quando o pastor Paulo estava falando sobre isso de manhã, não há, irmãos, como não lembrar do filho pródigo, que se desviou, que foi embora, que largou tudo, que foi viver com as meretrizes. Mas nós precisamos lembrar que o irmão do filho pródigo que estava em casa, ele também estava desviado. Então, esses textos
devem ser pregados para mim e para você. Porque é possível que nós estejamos na igreja, mas mesmo estando na igreja, mesmo estando frequentando os cultos, mesmo estando participando das cerimônias, nós possamos estar desviados dentro da igreja. Então hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de conversão, hoje é dia de nós voltarmos para Deus. Irmãos, eu ouço falar de pessoas que perderam a alegria de estar na presença do Senhor. O culto não mais lhes alegra, o culto não mais lhes encanta. E alguém pergunta, pastor Paulo, como é que o presbítero Emanuel está dizendo isso? A pessoa, na hora do culto, vai para o jogo do Bahia. A pessoa, na hora do culto, vai para o parque. A pessoa, na hora do culto, vai para o cinema. A pessoa, na hora do culto, vai para a festa. A pessoa, na hora do culto, decide ficar em casa. A pessoa, na hora do culto, escolhe qualquer desculpa para não vir para o culto. Cuidado, perderam aquele salmo, a alegria daquele salmo que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguns podem dizer que abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro encanto, abandonaram essa primeira satisfação, mas é terrível dizer que muitos nunca experimentaram. Não abandonaram, não, porque nunca tiveram. Até foram criados na igreja. E isso é um perigo, irmãos, que nós temos combatido aqui na igreja. Pastor Paulo te falou disso de manhã. Nossos filhos não são crentes. Nossos filhos precisam ser convertidos. O pai precisa aprender que precisa pregar para a conversão do filho. A mãe precisa entender que ela precisa pregar e orar pela conversão do filho. Mas você que se diz crente, eu queria lhe fazer um desafio agora. Pare aí um pouquinho. Vocês estão parados me ouvindo, mas eu queria que vocês fizessem um exercício agora. Parem aí e pensem. Faça uma força mental. Lembre de você como era crente há 10 anos atrás, há 15, há 20. Alguns vão poder voltar mais, graças a Deus por isso. Lembrou? Você que está em casa, você que está ouvindo. Lembrou de você como era crente há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Eu quero lhe perguntar, desses 20 anos para cá, o que foi que mudou? Você cresceu? Você deslanchou como crente? Você aprendeu mais? Você é um crente melhor? Você é um crente que evoluiu? Você é um crente que amadureceu? Ou você é um crente igualzinho como você era há 20 anos atrás? Ou pior, você é um crente que perdeu a graça que você tinha há 20 anos atrás. Não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em vir para o culto, não tem mais prazer em evangelizar, não tem mais prazer em distribuir o folheto, não tem mais prazer em convidar alguém para vir à igreja. Muita gente tem vivido exatamente essa experiência. Eu me desencantei. E quando nós nos desencantamos, geralmente colocamos a culpa em alguém. No pastor, no presbítero, na SAF, no coral, nos diáconos, no departamento infantil, no presbitério, na federação. Geralmente nós depositamos a culpa em alguém. Mas Cristo está nos convidando hoje a nos voltarmos ao primeiro amor, a experimentarmos uma verdadeira renovação espiritual, um verdadeiro enchimento deste poder e desta graça que Ele nos oferece, comer o melhor desta terra. Para concluir, irmãos, eu quero lhe perguntar, por que não estamos comendo o melhor dessa terra? Em terceiro lugar, por causa dos pecados recorrentes e a autopunição, ou correção, ou disciplina. Vejam aí versículos 5, 6 e 7. Todos juntos. Porque haveis ainda de ser feridos,
visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranho. Irmãos, nós temos dito que o pecado na vida do crente deve ser um acidente. Mas muitas vezes, quem trabalha aí na construção civil ou em qualquer outra área, tem gente que adora o acidente. Ao invés de prever o acidente, adora provocar o acidente. Está doido para ir para o INSS e se afastar do trabalho por causa de acidente de trabalho. Eu quero dar 2 exemplos bem simples, palpáveis, para nós entendermos o que é pecado recorrente. Pecado recorrente é aquele que você pratica sempre. Alguns vão chamar de pecados de estimação. Sou assim mesmo, gosto disso mesmo e vou ficar nisso mesmo, porque eu não vou conseguir me libertar dele mesmo. Vejamos 2 exemplos. No casamento, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa ao marido como a Cristo. Quem é que não sabe essa novidade? Quem é o crente que, tendo vindo para a igreja, participado da escola dominical, tem ouvido uma mensagem diferente do que essa? Mas muitas vezes, quando vamos sentar com casais que estão vivendo dificuldades no lar, dificuldades no casamento, nós nos deparamos exatamente com isso aqui. Primeira pergunta: você tem amado, meu irmão, sua esposa como Cristo amou a igreja? Não, pastor, não suporto mais ela, não suporto olhar para a cara dessa mulher, não aguento mais nem ouvir a voz dela, já me dá nojo. Incrível. Ele se acostumou, pastor Cândido, a não cumprir a palavra. Ele se acostumou a não acordar o dia dizendo: Senhor, me ajuda mais essa mulher. Por mim, por ela, mas não só por mim, por ela, mas pelo Senhor. Porque foi o Senhor que ordenou que eu devo amar essa mulher. Por outro lado, irmãos, se o texto fala do amor do marido, o texto também fala da submissão da mulher. Aí a gente vai conversar: irmão, você tem obedecido a seu marido? Eu? Você acha que eu vou me submeter a ele? Você acha que eu vou deixar ele controlar a minha vida? Pecado recorrente. As pessoas sabem que estão erradas, mas elas decidiram permanecer no erro. Então não tem pastor, não tem conselho, não tem igreja que resolva o problema, porque vocês dois resolveram viver no pecado. Se os irmãos acham que para por aí, por exemplo, Jesus, quando fala da oferta, ele diz: olha, se na hora do ofertório você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Vai reconciliar com teu irmão. Depois vem e entrega a oferta. E aí Jesus dá uma ordenança: reconcilia-te depressa com o teu irmão. Jesus não deu uma opção, irmão. Olha, dê um jeitinho, vá lá. Olha, se não der nessa semana que vem, não deixe passar de semana que vem. Jesus diz: reconcilia-te depressa. É rápido, é para hoje, é para agora, é para já.
Quebre seu coração. E se não consegue quebrar o seu coração, peça a Deus que quebre seu orgulho, quebre a sua vaidade, quebre a sua arrogância, para que você possa se reconciliar com seu irmão. Muita gente não consegue avançar, não consegue comer o melhor dessa terra, porque está guardando o pecado, dizendo: vou continuar assim porque eu sou assim. Alguns são mais dissimulados, achando que são mais crentes. São mais dissimulados. Olha, já que eu briguei com a esposa, já que eu falei mal do vizinho, já que eu fiz um trambique essa semana, então eu não vou na igreja domingo. Aí você acha que o fato de não vir para a igreja resolveu o seu problema? Foi. Alguém diz: eu até vou, mas se o pastor me chamar para ler a Bíblia, eu vou dizer assim: não, eu não, a cabeça, se pedir para tomar ceia, de jeito nenhum. A pessoa praticou aí, irmãos, a autodisciplina. Sabe o que é que o apóstolo Paulo determina na palavra de Deus? Examine-se o homem a si mesmo. E o quê? E coma. Ou seja, se examine, veja onde é que você está errado, se arrependa do seu erro, confesse o seu pecado e naquele momento decida em Cristo lutar contra a sua natureza carnal. Não é pelo contrário você dizer: não vou participar, porque quando você diz não vou participar, você está dizendo: eu não quero participar do corpo e do sangue de Jesus, eu não quero ter comunhão com Cristo, eu não quero participar dessa igreja, eu não quero estar envolvido com isso. Nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos confessar o pecado, nós precisamos pedir forças a Deus para vencer o pecado nesse corpo mortal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 11, diz: assim também vós, considerai-vos mortos para Deus? Não, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu estou morto para o pecado. O pecado não tem mais significado para mim. O pecado não tem mais valor para mim. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. E aí o apóstolo Paulo fecha dizendo: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e oferecei os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Irmãos, Deus quer nos dar de comer o melhor dessa terra. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós, como Igreja Presbiteriana da Boca do Rio, olha o coletivo, nós, como individualmente, eu, Normélia, Daniela, Adriana, a outra Adriana, Gabriela, pastor Cândido, Dona Maria, pastor Paulo, nós precisamos nos voltar para Deus individualmente, nós precisamos voltar para Deus como igreja, nós precisamos pedir a Deus que nossa igreja nacional se volte para Deus, que a igreja brasileira se volte para Deus, que o Brasil se volte para Deus. Esse é o ano aceitável. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Senhor Deus e